Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 15º pecado na Bíblia, que é o sequestro. Vou ler em 1 Timóteo, a partir do versículo 8, que diz: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores e para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que foi contrário e que for contrário à sã doutrina. Muito bem. 15º pecado na Bíblia: sequestro. O sequestro é uma das piores maldades que se pode fazer ao ser humano. Sequestro é tomar uma pessoa contra sua vontade e colocá-lo em algum lugar que ninguém sabe, e ainda quem comete este crime ganha alguma coisa com isto. Recentemente, lá no Rio de Janeiro, uma jovem foi sequestrada e ela não sabia onde estava. Mas da janela, pelo cantinho da janela, ela viu uma igreja Assembleia de Deus. E pela cor da igreja, ela conseguiu dizer à polícia, e a polícia conseguiu identificar o cativeiro dela mais tarde. Porque os pastores têm hábito de pintar as igrejas de uma cor só. Há pastores que pintam a igreja de azul, outros cinza, outros cor branca e por aí vai. Muito bem. A história de sequestro é coisa antiga. José foi sequestrado e foi vendido para o Egito. E os patriarcas, que sempre quero fazer lembrar que hoje muitos querem ser patriarcas e não sabem o que é ser um patriarca. Não sabe. Pensa que os patriarcas são santinhos, né? A história de José sendo vendido para o Egito, as lágrimas que eles viram o pai chorar, mostra que eles não eram tão santinhos assim. Bíblia, né? Porque a Bíblia mostra os dois lados da moeda. Há muitos anos atrás, aconteceu um caso interessante. Um político italiano chamado Aldo Moro foi sequestrado. E eu era menino ainda, mas já andava pelo rádio, e falava-se muito, chamava-se Aldo Moro, falava-se muito de Aldo Moro, o político que tinha sido sequestrado. Ele tinha uma posição alta no governo. E aconteceu uma coisa interessante. Até onde eu sei, ele era professor. E entre eles tinha um clima até de amizade. Jogavam xadrez entre os sequestradores e o sequestrado. E as coisas não caminharam bem. E Aldo Moro foi morto. Todos pensavam que Aldo Moro seria liberto, mas ele pereceu no cativeiro, até onde me lembro, que isso já deve fazer mais de 50 anos atrás. Nós encontramos ainda um caso ainda mais antigo, na época da aviação.
Vocês sabem, o primeiro voo transatlântico foi feito por um piloto americano chamado Lindbergh. Lindbergh foi o primeiro que atravessou o oceano daqui para a Alemanha, ou daqui para Paris, digo, num voo solo. Sem rádio e sem nada que pudesse se comunicar. Somente a bússola. Ele viajou 23 horas e meia. Disse ele que ao chegar em Paris, Paris estava toda nas ruas. Ele perguntou-se a si mesmo, será que existe alguma festa em Paris? O que está acontecendo em Paris? Acontece que ele não imaginava que a notícia já tinha chegado em Paris, na França, e eles estavam à espera dele. E quando ele aterrissou o avião, por meia hora ele não conseguiu colocar os pés no chão. Foi um sucesso muito grande na vida de Lindbergh. Mas a pior da história vem aí. Ele também escreveu as cartas aéreas. Porque os aviões andam lá em cima, mas eles têm rotas a seguir. Não é cada um voa na direção que quer. Tem rotas a seguir. E foi ele que organizou isto. Ele já era muito famoso. Até que um dia, um filho dele foi sequestrado. Ele ficou muito perturbado. O mundo ficou muito perturbado. E agora? Como encontrar o filho? O que ocorreu é que ele tinha pessoas que trabalhavam com ele e um mecânico foi acusado de ser o mentor do sequestro. O sequestro em dinheiro foi pago, mas o menino foi morto. Isso é uma coisa muito perigosa. Eles têm medo de serem pegos, então matam o sequestrado. A mulher, a esposa do mecânico de Lindbergh, viu seu marido morrer. E ela sabia que ele era inocente. E por 49 anos ela lutou na justiça para limpar o nome do marido, até que foi concedido a ela a sentença que o marido dela não tinha nada a ver com o sequestro de Lindbergh, do filho de Lindbergh, melhor dizendo, e o mecânico descansou em paz com a sua memória limpa. No Brasil, aí nos anos 70, houve um sequestro de um garoto chamado Ludinho, era o apelido dele. Até onde me lembro, era um filho adotivo. E o pai adotivo fez de tudo para salvar o Ludinho. Mas o que ocorreu? Quando o Ludinho foi sequestrado, o que aconteceu? Ele reconheceu um dos sequestradores e disse, ei, eu te conheço. Foi a sentença de morte. E eu me lembro quando o pai adotivo de Ludinho foi fazer a entrevista. Foram entrevistá-lo. Ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Em toda a minha vida, ele disse, o Ludinho não volta mais. Deus condena o sequestro. Os sequestros vêm ocorrendo e nunca param de fazer isto. É um mal que atinge a sociedade. No Rio de Janeiro também, um menino foi sequestrado. E não conseguiram jamais
determinar quem foi o homem que entrou dentro de casa. Porque ele sabia onde é que estava a caixa de eletricidade, sabia tudo sobre a casa. Estava mascarado, mas sabia tudo. E não conseguiram nunca encontrar o menino. Conheci um outro caso de um menino que foi sequestrado. Encontraram a roupa dele e a mãe chorou muito a morte dele. Mas um dia, ela sonhou que o filho estava em outro estado, numa esquina de uma rodovia, vendendo alguma coisa. E ela pôs-se a caminho à procura do filho. E que ocorreu depois de muito procurar, depois de muito viajar, encontrou o filho que tinha sido sequestrado vendendo algo, vendendo limões numa esquina movimentada. Bondade de Deus. Deus condena o sequestro. Quando a 1 Timóteo foi escrito, roubadores de homens são sequestradores. Porque o direito de ir e vir é um direito que pertence ao ser humano. Ninguém pode forçar uma pessoa a ficar dentro de um quarto ou dentro de uma casa. É contra a lei. Se não houvesse lei, seria muito difícil. Mas as leis existem para os maus, para os ímpios, para os bandidos, para aqueles que não respeitam o ser humano. A lei não é para o homem correto. Muito bem. Hoje os sequestros não param. Sequestros relâmpagos, até para tomar R$200. E só a pessoa que está sob a mira de uma arma é que sabe a angústia que a pessoa passa. Já passei algumas vezes por isto. Não é brincadeira. Só mesmo a ajuda de Deus. Por que o sequestro é pecado? Porque está na Bíblia. Está também nas leis dos países. É crime. Não se pode manter ninguém em cativeiro. Esta é a razão que não se permite ter escravos hoje. Porque o escravo está lá contra a sua vontade. Então, se você quiser pregar contra o pecado, fale também contra o sequestro. Defina o seu assunto e diga ao povo de Deus. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.